Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais do 8º ano. Eu me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática e hoje nós vamos continuar o que estávamos falando sobre retas na aula passada e eu dei até um spoiler, você lembra, né, do que vamos tratar na aula de hoje, tá bom? Comigo está aqui o professor Tiago, que vai fazer a mediação dessa aula de hoje, contribuir bastante para o conhecimento de vocês e falar também como é que está a questão aí do chat, como é que vocês estão aí se movimentando, estão com fome, não estão? Fale tudinho aí pra gente, tá bom? Pra gente ter uma aulazinha aí massa, tá joia? Então vamos embora. A gente sabe que a nossa aula tem um formato digital, você pode assistir essa aula pela televisão, pelo celular ou pelo aplicativo, tá bom? Pelo celular aí com o aplicativo ou pelo notebook também. E através do celular você pode fazer o download, tá bom? Aí no seu celular você pode estar baixando aí o aplicativo. Vou passar a palavra para Tiago, ele vai dar todos os detalhes, tá bom? De como você vai fazer para fazer o download do aplicativo e assistir a aula através do celular e falar com a gente através do chat. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Então, como o professor Pedro falou, a aula no formato digital, então é muito importante que você participe da aula, tá certo? A gente está aqui, se você está vendo agora pela TV ou pelo aplicativo, participe, eu estou aqui mediando o chat, presta bem atenção nos detalhes, né? Uma aula de geometria, onde tem muitos conceitos interligados, então qualquer dúvida manda aqui para a gente, né? Então é importante você instalar aí o aplicativo no seu celular, é super fácil, né? Então vai aparecer aí o QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular e vai te levar para a loja de aplicativos, né? Tem aí a Apple Store e o do sistema Android também, tá certo? Então vai lá, instala no teu celular, depois que você instalar ele vai pedir o login e a senha, né? Lembrando que o login é seu número de matrícula, se você não sabe, entre em contato lá com tua escola para você ter o número de matrícula. E a senha é a data do seu nascimento. Lembrando, 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, ou seja, um total de 8 dígitos, tá certo? Instala e começa a usar, tá certo? É bem intuitivo, você consegue ver a aula ao vivo, você consegue ver as reprises e participa na aula escrevendo aí no chat, tá certo? Vou passar para o professor Pedro e assim que tiver alguma informação, né? Maria já deu um bom dia aqui, está participando da aula, obrigado Maria, e para você acompanhe conosco e você tire suas dúvidas e dê as suas considerações, tá certo? Vou passar para o professor Pedro para ele iniciar a aula. Vai lá, Pedro. Muito bom, Tiago. Muito bem-vinda, Maria. Participe da nossa aula, mande aí todas as suas dúvidas, tá bom? Bom, vamos lá. A gente sabe que você pode acompanhar essa aula através do YouTube também, certo? Estamos aí chegando quase a 8.000 inscritos, tá bom? A gente sabe que a quantidade de alunos que temos na rede municipal do Recife é muito grande, então muita gente ainda não conhece, então fala para teu amigo aí, tá bom? Você que já é inscrito, você que está assistindo essa aula ao vivo também, se inscreve no canal, tá bom? Manda no grupo da escola, manda para todo mundo possa entender e estudar através do nosso canal no YouTube, tá bom? Lá tem uma playlist, tá bom? 8º ano, e você pode acompanhar não só as aulas de matemática, mas todas as aulas de todas as disciplinas na ordem cronológica, tá certo? Vamos revisar, vamos começar a nossa aula revisando o que a gente viu na aula passada, certo? Na aula passada a gente falou sobre retas, definimos retas, né? Vocês lembram que a gente colocou aí as retas como um segmento em que nas extremidades a gente tem que ter aí setas. Essas setas nos dá a ideia do infinito, tá bom? Então, quando tem aí seta nas duas extremidades, a gente tem o infinito. Se você pega um segmento em que tenha seta em apenas uma extremidade, estamos falando aí de uma semi-reta, ou seja, também é infinita, mas ela apresenta um começo, e esse começo a gente chama de origem, tá joia? E temos também os segmentos de reta, que eles têm começo e têm fim, tá bom? Então a gente não coloca nenhuma seta, indicando que ele tem duas extremidades, e ele é dos três o único que a gente pode mensurar, que a gente pode medir, tá bom? Depois disso, a gente fez a classificação dessas retas, e a gente viu aí a primeira classificação, que são as retas paralelas.
E essas retas paralelas aí, elas são retas que não se cruzam, elas não se tocam em nenhum ponto, tá bom? Então eu coloquei aí um exemplinho no Google Maps, tá? De dois segmentos aí amarelos que está circulando aí na sua tela. Esses dois segmentos amarelos aí, eles são paralelos, porque eles não estão se cruzando. Então vemos aí a definição de retas paralelas. Depois, a gente viu a definição das retas concorrentes, tá? Então, retas concorrentes, elas são retas que se cruzam. E quando essas duas retas, elas se cruzam, a gente forma aí um ponto, tá? E esse ponto, ele pertence às duas retas ao mesmo tempo. Então, recapitulando, retas concorrentes são retas que se cruzam. E elas se cruzam em um único ponto. Esse ponto, ele pertence às duas retas, tá bom? E a gente viu aí que essas duas retas, quando elas são concorrentes, elas formam 4 ângulos, tá? E a gente classificou também esses 4 ângulos, tá? De duas formas. Então vamos ver aí, ó. Lembra desse exemplo aí? Que eu coloquei aí exemplos de retas concorrentes, tá bom? Então eu tenho aí, ó, a primeira classificação em relação às retas concorrentes, que são os ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Então, o que são os ângulos opostos pelo vértice? São ângulos que estão um em cima, outro embaixo, ou um do lado e outro do outro lado, tá bom? Como, por exemplo, eu marquei aí, ó, 2 ângulos roxinhos, o ângulo de cima e o ângulo de baixo. Esses 2 ângulos, eles são opostos pelo vértice, tá? Conhecido pela siglinha ali, ó, OPV, tá joia? E também esses 2 ângulos laterais, tá? Esses 2 ângulos que estão aí destacados de vermelho, eles também são ângulos opostos pelo vértice. Show de bola? E a gente viu que esses ângulos que são ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. O que são ângulos congruentes, Pedro? São ângulos que apresentam a mesma medida, tá bom? Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos que têm a mesma medida, tá joia? E depois falamos também sobre os ângulos adjacentes. O que são os ângulos adjacentes? Daqueles 4 lá das retas concorrentes, tá? Os ângulos adjacentes são os ângulos que estão juntinhos, coladinhos, tá bom? Então, um ângulo que está do lado do outro, eles são ângulos adjacentes. E aí eu coloquei esse exemplo aí para você, ó. Eu tenho um ângulo roxinho lá de cima e o ângulo vermelho está aí ao lado. Então, 2 ângulos que estão um do lado do outro, eles são ângulos adjacentes. Então, eu tenho esse exemplo, ele pode ser adjacente com outro ângulo também. Então, você pode notar que cada ângulo desses 4 aí formados por 2 retas concorrentes, cada ângulo tem 2 ângulos adjacentes, tá joia? Esse ângulo aí roxinho eu coloquei aí para você, ó. Esse ângulo e esse são ângulos adjacentes. Se você pega esse ângulo de baixo aí, também você tem esse ângulo aí à esquerda e esse ângulo à direita também, que são ângulos adjacentes. Pedro, e se eu pego aí um ângulo vermelhinho, quais são os ângulos adjacentes a ele? São os 2 ângulos lá roxinhos, beleza? Show de bola! Depois disso, a gente viu que esses ângulos que são adjacentes, eles são ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma entre eles é igual a 180 graus. Então, você pega aí 2 ângulos adjacentes, a soma entre esses 2 ângulos, eles são adjacentes, tá bom? E sua soma é igual a 180 graus. Então, observa aí que a gente pode encontrar a junção entre os ângulos adjacentes e os ângulos opostos pelo vértice, formado aí por esses 4 ângulos, tá bom? Então, eu trouxe esse exemplo aqui para você, ó. Eu marquei esse ângulo aí de baixo como 150 graus e quero descobrir a medida dos outros ângulos, tá bom? Então, o que foi que a gente viu? A gente viu que dá para descobrir de imediato o ângulo de cima, que é o ângulo oposto pelo vértice, e pela definição a gente viu que esses ângulos são ângulos de mesma medida, tá? Então, o ângulo de cima lá, ele é igual a 150 graus, e a gente viu também que esses 2 ângulos que estão à esquerda e à direita, a soma entre eles tem que dar igual a 180. Então, ora, se o ângulo aí é de 150 graus, para 180 faltam 30 graus, certo? E os ângulos também são opostos pelo vértice, então se de um lado é 30, do outro lado também é 30 graus, tá bom? E a gente viu aí também que se a gente somar esses 4 ângulos, a soma entre eles vai dar igual a 100.
vai dar igual a 360 graus, tá bom? Então, foi essa a nossa revisão da aula passada, tá? Antes de a gente iniciar a aula de hoje, eu gostaria de passar a palavra para o Tiago, tá bom? Ele vai dizer alguma colocação aí em relação ao assunto que estamos vivenciando, tá? Se alguém falou aí no chat aí, alguma dúvida. E aí, Tiago, alguém falou com a gente? Olá, Pedro. Aqui, Maria também Maria, eu até chamei aqui de Maria 1, Maria 2, tá certo? Carlos também entrou aqui mandando um alô, tá certo? E eu fui comentando com eles aqui, Pedro, que durante essa semana, né, os conceitos que você está trabalhando com eles, a gente pode dizer que cada conceito desse é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, né? Então, é importante você compreender o conceito que o professor Pedro está explicando aí, né? Tá usando esse apelo visual aí para você compreender, e depois você precisa juntar todas essas peças para formar um grande quebra-cabeça, que é o tema dessa semana, né? Retas paralelas cortadas por transversais. Então, vai prestando atenção, e eu estou auxiliando eles aqui, Pedro, escrevendo assim os conceitos que já foram falados na aula, né? Então, já falou aí o conceito de retas, né? A ideia de paralelas, concorrentes, opostos pelo vértice, adjacentes, suplementares. Então, veja só nessa parte inicial da aula do professor Pedro o quanto de conceito ele já trouxe, né? Então, vai ficando atento. Qualquer dúvida algum desses conceitos, professor, não ficou muito claro o que é OPV, o que são adjacentes, o que são suplementares, porque isso vai fazer muita diferença na parte final dessa semana, principalmente na aula de amanhã, onde o professor Pedro vai conectar todos esses conceitos aí. É importante que você tenha essa compreensão, tá certo? Então, qualquer dúvida, escreve aqui para a gente, que a gente fala para o professor Pedro, para ele repassar algum desses conceitos, tá certo? Vou ficar atento aqui, e agora é com o professor Pedro novamente. Vai lá, Pedro. Pessoal, lembre do seguinte, tá? Estamos em uma aula, tá bom? Então, o ideal é que você esteja aí com seu caderno na mão, caneta, lápis, borracha. Anote tudo, anote todos os conceitos. Reveja a aula novamente depois no YouTube, tá bom? Se ficou alguma dúvida, responde lá no YouTube também. Manda essa aula para o teu professor, certo? Aqui a ideia é o conhecimento. Então, você precisa entender algumas coisas, principalmente você que está aí no 8º ano, tá bom? Então, muitas coisas que a gente está falando aqui são definições, né, Tiago, do 6º e do 7º ano, certo? Então, preste atenção aí, anota tudo, qualquer dúvida manda pra gente, tá bom? Agora, gente, o bicho vai pegar, porque agora a gente viu na aula passada duas retinhas, certo? Concorrentes, formando aí 4 ângulos. Agora, eu tenho, nessa questão aqui, ó, eu tenho duas retas paralelas, tá? Você pode notar aí que eu coloquei até um holofote, certo? Na reta R e na reta S, elas são retas paralelas, tá bom? Ou seja, elas não se cruzam. E elas vão ser cortadas, ou seja, ela vai ser interceptada por uma reta transversal. Então, quando a gente faz esse tipo de imagem aí, você pode notar que a gente formou, em vez de 4 ângulos, como na aula passada, estamos formando aí 8 ângulos, beleza? E a gente vai falar sobre esses 8 ângulos. E sempre vamos retomar a definição lá de ângulos adjacentes, que são ângulos suplementares, cuja soma entre eles é igual a 180, e vamos falar também dos ângulos opostos pelo vértice, tá? Que são ângulos congruentes, ou seja, que têm a mesma medida, tá bom? Então vamos embora para a aula de hoje. Qualquer dúvida você fala, certo? Pergunta, pode incomodar aí, Tiago, aí, que a gente fica muito feliz com isso, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro, nós vamos atrelar essa definição de ângulos opostos pelo vértice com ângulos adjacentes para encontrarmos aí a definição de ângulos colaterais e ângulos alternos, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Você precisa entender que existe uma relação entre esses 8 ângulos para que eles sejam ângulos colaterais e ângulos alternos. Então, ó, já apareceu aí mais 2 nomezinhos para você anotar aí na sua vida, certo? No seu caderno e na sua vida, tá bom? Então vamos falar sobre os ângulos colaterais e os ângulos alternos, tá? Mas antes de entrarmos nessa definição de ângulos colaterais e de ângulos alternos, você precisa entender a definição de ângulos internos e ângulos externos. Então eu trouxe um exemplo aqui para ficar algo bem didático para que você entenda perfeitamente essa relação de ângulos internos e ângulos externos, tá bom? Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Fechei, certo? Essas duas retas paralelas, tá bom? Vou mostrar de novo, ó. Tava aqui,
coloquei 2 tracinhos ali. Então, fazendo esses 2 tracinhos, eu tenho aí um retângulo imaginário. Estão vendo o retângulo imaginário aí que eu coloquei de vermelhinho, certo? Eu tenho aí o retângulozinho imaginário. Então, acabou-se e morreu o boi. Ângulos internos são os ângulos que estão dentro desse retângulo imaginário e os ângulos externos são os ângulos que estão fora desse retângulo imaginário, tá bom? Então, eu tenho aí como ângulos externos, eu tenho, tirei os ângulos internos. Então, fiquei só com os ângulos externos aí. Eu tenho o ângulo B, o ângulo A, que estão lá em cima, ó, e lá embaixo eu tenho o ângulo G e o ângulo H. Então, esses 4 ângulozinhos aí, eles são ângulos externos, tá bom? E os ângulos internos são os ângulos que estão dentro desse nosso retângulo imaginário, que são os ângulos C, D, E e F, certo? Então, ângulos internos e externos, traça lá o retângulozinho imaginário, tá bom? Os ângulos que estão dentro são os ângulos internos e os ângulos que estão fora são os ângulos externos, tá joia? Então, ficou claro aí, belezinha, o que é ângulo interno e o que é ângulo externo. Então, vamos embora para os ângulos colaterais e os ângulos alternos, certo? Então, veja só, vamos falar primeiro dos ângulos colaterais, tá bom? Colaterais, pessoal, é uma palavra de origem grega, tá bom? Que você pode separar, tá? Esse prefixo co significa mesmo ou mesma, tá? E laterais significa lados, ou seja, são ângulos que estão do mesmo lado. Então, pegou a definição aí de ângulos colaterais, né? São ângulos que estão do mesmo lado. E que lado é esse, Pedro? O lado é essa retinha transversal aí, certo? Então, através dessas retas transversais aí, vermelhinha que eu destaquei para você, a gente tem aí os ângulos colaterais. Então, os que estão de um lado dessa reta vermelha, certo? E os ângulos que estão do outro lado, aí eu tenho aí os ângulos colaterais. Tá joia? Então, vamos lá. Eu tenho aí, ó, de um lado, eu tenho o ângulo B, C, F e G. Todos esses 4 ângulos são ângulos colaterais. E do outro lado, eu tenho o ângulo A, o ângulo D, o ângulo E e o ângulo H. Esses outros 4 ângulos aí também são ângulos colaterais. Tá joia? E os ângulos alternos, Pedro? O nome já está dizendo, né? São os ângulos alternos. Estão um de um lado e o outro do outro lado. Agora, observação, anote aí, tá? Esses ângulos alternos que estamos falando, nós vamos relacionar os 4 ângulos que estão em cima com os 4 ângulos que estão embaixo, tá bom? Então, a gente só pode encontrar aí os ângulos alternos comparando os ângulos de cima com os ângulos de baixo, beleza? Então, acompanha aí, ó. Tracei a mesma reta transversal, tá joia? E vamos encontrar agora aí os ângulos alternos. Então, lembrando, eu vou comparar esses 4 ângulos de cima com esses 4 ângulos de baixo para encontrar os ângulos alternos. Ângulos alternos está um de um lado dessa reta vermelha e o outro está do outro lado dessa reta vermelha, tá joia? Então, agora eu tenho aqui, ó. Tá vendo lá em cima? Os ângulos A e D estão de um lado, certo? E os ângulos F e G estão do outro lado, sendo que, pode notar, um está em cima e o outro está embaixo. Então, esses 4 ângulos aí, eles são ângulos alternos. Mesma coisa eu tenho com esses dois pares de ângulos aí, né? O ângulo B e o ângulo C, e está lá em cima de um lado. Então, lá embaixo, do outro lado, alterno, eu tenho o ângulo E e o ângulo H. Então, escrevi aí para você a relação e a definição de ângulos colaterais e ângulos alternos. Então, agora você já sabe o que é ângulo interno, o que é ângulo externo, o que é um ângulo colateral e o que é um ângulo alterno. Tá joia? E agora, eu disse a você que vai ficar emocionante, né? Agora a gente vai relacionar essas 4 definições que eu coloquei para você, tá? Ângulos internos e externos e ângulos colaterais e alternos. Tá bom? Então, você vai perceber que os ângulos colaterais, eles podem ser colaterais internos e colaterais externos. E os ângulos alternos, eles também podem ser alternos internos e alternos externos. Vamos ver como é que vai ficar isso aí? Você vai entender aí bem direitinho, porque eu coloquei aí tudo bonitinho para você, tá bom? Então, eu tenho aí a mesma figurinha. O que é que eu vou fazer?
vou traçar o nosso retângulo imaginário, tá bom? Tenho aí o nosso retângulo imaginário, então você já saca aí a definição, né? Os que estão dentro são internos e os que estão fora são externos, tá bom? Vou traçar também a nossa retinha transversal, beleza? E aí a gente vai encontrar, ó o nome lá em cima, a gente vai encontrar os ângulos colaterais internos. Então pode notar que eu já retirei os ângulos externos aí da imagem, eu só estou com os ângulos internos. E qual é a definição de ângulos colaterais? Um está de um lado e os dois ângulos têm que estar do mesmo lado, colaterais, tá bom? Mesmo lado. Então eu tenho aqui, ó, pode notar que o ângulo C e o ângulo F, eles estão do mesmo lado. Então C e F, qual a definição dele? Eles são colaterais internos, tá joia? E eu tenho também o ângulo D e o ângulo E, eles estão internos e do mesmo lado, então eles também são ângulos colaterais internos, tá joia? Vamos embora agora, nós vamos falar sobre os ângulos colaterais externos. Ah, Pedro, já entendi tudo. Tu vai traçar o retângulo imaginário, vai retirar os ângulos internos, ficamos só com os ângulos externos. E agora tu vai passar a retinha transversal, certo? Eu tenho aí, ó, os ângulos colaterais, tem que estar do mesmo lado. Eu sei que você já entendeu que o ângulo B e o ângulo G, eles são colaterais externos, fora do nosso retângulo imaginário. E o ângulo A com o ângulo H, eles são os ângulos colaterais externos também. Beleza? Ficou fácil aí, não foi? Show de bola? Vamos lá agora para os ângulos alternos internos. Então eu vou seguir aí, ó, o mesmo passo. A gente vai pegar o nosso retângulo imaginário, certo? Pode notar que são os ângulos alternos internos. Então eu vou retirar aí os ângulos externos. Fiquei só com os 4 ângulos, tá bom? Internos. Vou traçar aí a retinha vermelha, tá? E lembra agora, né? Ângulos alternos, os ângulos estão de um lado e o outro ângulo está do outro lado, comparando os 4 ângulos de cima com os 4 de baixo. Então você vai notar aí, ó, que o ângulo C, ele é alterno interno do ângulo E, certo? O ângulo C está lá em cima, o ângulo E está lá embaixo, um está de um lado e o outro está do outro lado. Ah, Pedro, entendi agora que o ângulo D e o ângulo F, eles também são alternos internos. Beleza? Certinho? Vamos agora para os ângulos alternos externos, tá? Então, mesmo passo a passo aí, você vai entender bem bonitinho que a gente vai traçar o nosso retângulo imaginário, tá joia? Vamos tirar os ângulos internos, ficamos aí só com os ângulos externos, tá certo? Vamos traçar a nossa retinha transversal e aí eu tenho, ó, 4 ângulos que estão externos e eu vou encontrar os ângulos alternos. Então eu tenho aí, ó, o ângulo A com o ângulo G, tá? Pode notar, o ângulo A está lá em cima, o ângulo G está lá embaixo, um do lado, outro do outro lado, certo? E o ângulo B com o ângulo H, certo? Então, relacionamos aí todos os ângulos internos e externos, certo? Com os colaterais e os alternos. Encontramos os ângulos colaterais internos, depois encontramos os colaterais externos e depois partimos aí para os ângulos alternos, tá? Eu tenho aí os ângulos alternos internos e os ângulos alternos externos. Eu sei, é muito conhecimento, mas eu espero que você tenha entendido aí a relação entre os ângulos colaterais e os ângulos alternos, dentre eles os internos e os externos, tá joia? Vou passar a palavrinha aqui para o meu amigo Tiago, para ele me contar aí como é que está a questão aí do chat, se tem dúvidas e se ele tem alguma colocação para fazer. Olá, Pedro. Estou conversando com alguns aqui, né? Mas antes deles falarem assim da dúvida, eu fui dando algumas orientações, né? Porque é muito comum quando estava conversando com o professor Pedro, esse assunto, ele, como eu disse no início, são pequenos conceitos que você entende isoladamente. Eu acho que foi muito claro aí a explicação do professor Pedro, né? Ou seja, ele pegou pela palavra, pela etimologia da palavra, de onde vem colateral, né? A noção de alternos. Então ficou bem claro lá aquela estrutura das retas paralelas cortadas por transversais em cima desses conceitos, né? Então, como eu disse, cada conceito visto isoladamente você consegue compreender, como eu estava dizendo aqui, para
Carlos, né? Como eu disse, ficou claro, aí Carlos disse, mais ou menos, professor. Então eu comentei com eles, Pedro, dizendo o seguinte, que era normal, Carlos, você compreender cada conceito isoladamente, né? Ou seja, os estudantes do 8º ano geralmente não têm grandes dificuldades de compreender paralelas, transversais, alternos, colaterais, adjacentes, opostos pelo vértice. O detalhe agora, né, que Pedro trouxe agora nesse finalzinho, e ele vai reforçar bem muita atenção na próxima aula, que é justamente onde ele vai juntar todas essas peças e efetivamente vai resolver, vai fazer alguns exemplos e você vai começar a perceber. Mas lembrando que as nossas aulas, elas servem como o pontapé inicial, né? Ou seja, o professor Pedro ele está trazendo aí a ideia inicial do conceito, né? o termo utilizado, quando esses conceitos usam essas palavras, a gente já percebeu que a geometria está muito conectada com a descrição da realidade, né? Ou seja, coisas do nosso dia a dia, oposto, adjacente, né? Colaterais, são palavras que a gente pode ter exemplos, né? Como o professor Pedro trouxe, exemplo do Google Maps, exemplo de ruas, estradas. Então, tenta pegar esses conceitos separadamente, anota aí, ou então faz um bloquinho de notas no teu celular, cada conceito desse aí que a gente descreveu, e você tenta conectá-los em cima do que o professor Pedro está falando, tá certo? Maria está dizendo que está acompanhando bem aqui, tá bom? E acredito que a explicação melhor do que essa não tenha, né? Então eu vou voltar com o professor Pedro para ele fazer as considerações finais aí e o que a gente vai ter para a próxima aula. Diz aí, Pedro. O pessoal aqui já está agoniando para a gente encerrar a aula, mas antes disso, olha para o quadro aí, olha para a TV e vamos encontrar essa relação aí, tá bom? Entre esses ângulos. Então pode observar que eu quero saber qual é a relação, qual é a nomenclatura que eu vou dar para esses dois ângulos que está marcadinho aí de rosa, tá bom? Então o que é que você vai fazer para resolver esse tipo de questão? Pode notar que esses dois ângulos ele está dentro do nosso retângulozinho imaginário, tá bom? Se eu traço aqui, então eu já sei que ele é interno, tá bom? Já coloquei aqui, ó, interno. Você vai traçar aqui a retinha transversal e você vai notar que um ângulo está de um lado e o outro ângulo está do outro lado, tá bom? Então, quando eu faço isso, eu tenho os ângulos o quê? Alternos. Então, a definição desses dois ângulos rosinhas aí, eles são ângulos alterno e interno, tá joia? Ficou claro? Acompanhe esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho esses dois ângulozinhos aí, rosas. Quero saber qual é a nomenclatura, qual é a relação que existe entre eles. Então, ó, retângulozinho imaginário, os dois ângulos estão fora. Então, ele é o quê? Externo, beleza? E ele está um de um lado e o outro do outro lado. Então, ele é o quê? Alterno, externo, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai retomar esse conteúdo aí. Vamos retomar essas definições e dar continuidade, tá bom? Nesse assunto aí de retas paralelas cortadas por retas transversais, tá bom? Eu me despeço aqui. Um cheiro no seu coração. Fiquem com Deus. Vamos almoçar. Almoçar, né, Billy? Tô com fome também, tá bom? Tchau, galera. Fui!